Os meninos. Os meninos. Boa noite, Maria. Tudo bem, rapaz? Boa Tudo noite. bem? E você? Ótima, graças a Deus. Deixei uma atividade para vocês. Não consegui postar no Classroom, porque eu tô sem memória. Só Deus. Aí eu deixei lá mesmo no grupo. Vocês também falaram que é bacana deixar no grupo, que é mais fácil. Aí a gente corrige daqui a pouco. Eu vou falar um pouquinho de pré-modernismo primeiro. Um pouquinho não, né? Muito, porque pré-modernismo é muita coisa. Apesar de não ser uma escola literária, né? Não ter característica da escola literária, mas... Ô, Rodrigo, seja bem-vindo, viu? Vai me ver 2 vezes por semana. Galera, olha só. Peraí. Então, nós vamos falar de pré-modernismo hoje. E depois eu corrijo aquela atividade que é sobre o pré-modernismo. Mas se tiver alguém que ainda tenha dúvidas aí sobre parnasianismo, simbolismo, qualquer outra corrente literária, depois vocês podem me perguntar, podem mandar os apps, estiver fazendo alguma atividade, tá certo? E nós vamos fazer um apanhado geral também. Eu deixo uma lista de exercícios para vocês, para a gente poder rever isso tudo depois, tá bom? Então, nós vamos lá de pré-modernismo. Primeiro, vamos contextualizar isso aqui, né? Ver o que estava acontecendo no Brasil na época do pré-modernismo, certo? Ó, começou aí mais ou menos em 1902. Na verdade, é um pouquinho antes, né? Em 1896, assim, já tinha indícios de pré-modernismo, né? E foi até 1922, quando começa a Semana de Arte Moderna, ok? Com uma balanceada ainda durante a Primeira Grande Guerra Mundial, certo? Então, no início do século, aí, ó, início desse século XX, a literatura atravessava assim, um período de transição, né? Que de um lado ainda tinha uma forte influência do parnasianismo, as correntes artísticas da segunda metade do século XIX, né? E do outro já começava a ser preparado esse terreno para a renovação modernista que aconteceu em 1922. Né? Se iniciou no Brasil com a Semana de 1922. Então, esse período de transição, que, como eu falei, né, não chega a constituir um movimento literário, mas apesar de que foi um período assim, literário bastante importante, né, com grandes escritores, é o que nós chamamos de pré-modernismo. Né? As 2 primeiras décadas desse século XX tiveram aí, foram marcadas por revoltas, né? Porque o Brasil passou por várias transformações que apontavam para uma modernização, né? Uma modernização na vida política, na vida social, cultural, né? Como a gente vê aí, algumas ruas sendo alargadas, né? Muita coisa acontecendo. Politicamente, a gente vivia essa república aí, né? A República do Café com Leite, né? É, o período de estabilização, né, dessa República do Café com Leite. De um lado, São Paulo, pelo seu grande, assim, hegemonia de São Paulo, né, por seu grande poder econômico, e Minas, porque tinha maior colégio eleitoral da época. Então, eles revezavam no poder. E o Brasil ainda não tinha absorvido toda aquela mão de obra escrava da abolição. E aí não tinha ainda trabalho disponível para todo esse povo. E ainda recebeu um contingente enorme de imigrantes que vieram para trabalhar nas lavouras de café, né? E na indústria também. Então teve aquele inchaço. Os imigrantes italianos, que vai ser matéria do Graça Aranha, falar do Espírito Santo com os imigrantes italianos, imigrantes italianos se concentravam na indústria paulista, né? E trouxeram, o pior de tudo é que eles trouxeram as ideias anarquistas, socialistas, e isso começou a fermentar aí um aparecimento de greves, sindicatos, né, formação de sindicatos, uma crise política, e por aí vai, né? Falando do ponto de vista comercial, cultural, desculpa, esse período aí foi marcado pela convivência entre várias tendências artísticas, como eu falei, né? As do século anterior, que ainda não tinham sido totalmente superadas, e essas novidades que já caminham para a Semana de Arte 1922. E esse período aí de mistura, de sincretismo que a gente chama de pré-modernismo, ok? Quais eram as novidades, né, na linguagem? Isso que eu falei.
As novidades, por exemplo, o ciclo da borracha deslocou para o norte do país a riqueza, né? E isso acentuou ainda mais aquele contraste social que já vinha acontecendo. Umas regiões prosperavam muito em detrimento de outras cada vez mais pobres, né? As novidades, né? Como eu ia falando aqui, a respeito da linguagem, né? Alguns autores pré-modernistas, ainda que tivessem presos aos modelos passados, né? Do romantismo, parnasianismo, né? Ainda tiveram, assim, principalmente da poesia também, né? Poesia simbolista, ainda tiveram algumas novidades observadas nas suas obras. Por exemplo, observação, interesse pela realidade brasileira, né? A realidade, o povo que sofre, que é massacrado de uma forma ou de outra, os tipos humanos marginalizados, né? Então, esse interesse pela realidade brasileira, dos realistas naturalistas, né? Que eram universalizantes. Lembra que os romances de tese procurava provar que as pessoas agem por instinto, aí mostrava uma patologia, mas aqui dali se encaixava em várias pessoas da sociedade, né? Então era um modelo universal. Agora nós vamos ter aqui, tanto na prosa, né, quanto na poesia, a gente vai perceber que a gente vai ter agora um olhar assim, apenas da realidade brasileira, nada de universalização, certo? Preocupação central desses pré-modernistas, né, é abordar o homem na sua condição, seus anseios, né? E aí, por isso, originam-se assim, as obras de nítido caráter social do pré-modernismo, né? Como a gente vai ver o Monteiro Lobato, foi um grande sanitarista do Brasil, falando do Jeca Tatu, que a educação não chegava até ele, o saneamento básico, né? Por isso ele fazia suas necessidades fisiológicas no meio da sua plantação e acabava mantendo vivo o ciclo da esquistossomose, né? Esse Jeca que acreditava mais em benzições, em chá com excremento de animais, do que na ciência propriamente dita, não é? Então, como eu falei, o Graça Aranha é um escritor que vai falar aí um romance Canaã, ele vai falar da imigração italiana no estado do Espírito Santo. O Euclides da Cunha, outro grande nome, que vai falar aí do fanatismo religioso e da Guerra de Canudos, né, no sertão da Bahia. O Lima Barreto, que vai defender o subúrbio, né, com o triste fim de Policarpo Quaresma, e várias outras. E o Monteiro Lobato, que descreve essa miséria, essa pobreza do Jeca, né, do caboclo e também dessa região, essa região decadente aí do Vale do Paraíba, em São Paulo, que era grande produtora de café, né? A exceção de poesia de obra de nítido caráter social dessa fase está na poesia do Augusto dos Anjos. Né? O Augusto dos Anjos, ele foge desse interesse social aí, ele vai falar é chamado de poeta dos verdes. Né? O Augusto dos Anjos vai falar da metafísica, da fraqueza corporal, né? A putrefação rápida, ele fala mesmo de entranhas do homem, a antipoesia do Augusto dos Anjos, na verdade, né? Porque o material da poesia dele são palavras que quebram a beleza da poesia. Por que quebra a poesia? Vale, pode fazer poesia de qualquer coisa. Pode, mas a poesia, na verdade, o que é escrito em verso é poema, né? Poesia é o estado de encantamento que o poema te leva a ficar, né? Então, o estado de encantamento não existe quando tá falando de escarro, de a boca que te beija é a mesma que te cospe. Quebra a beleza da poesia, entende? Aqui, momento histórico ainda, a gente falando, né, são as tensões que foram criadas e foram levadas para as páginas dos livros, né? Como eu falei, esse povo marginalizado, esse povo que é deixado de lado pela literatura, então agora eles vão tomar, tomar as páginas dos livros, né? As tensões geraram inúmeras revoltas, como a revolta de Canudos, como eu falei, que o Euclides da Cunha vai ser matéria do Euclides da Cunha, as revoltas no Ceará em torno dos religiosos Padre Cícero, e o cangaço no pleno sertão nordestino, que trouxe para nós a figura do Lampião, do Virgulino Ferreira. Peraí, galera. Deixa eu ver se tem alguém falando comigo aqui. Isso mesmo, Luiz Henrique. Nós estamos falando aqui essa perspectiva que tudo morre,
da morte e decomposição da matéria, é isso aí que é a matéria do Augusto dos Anjos. Tanto que ele é considerado poeta do ato e do cosmos. É justamente isso aí. É, aqui, outra coisa que acontecia na época, né? A revolta da vacina. O Oswaldo Cruz, né, aquele médico, foi incumbido de curar o corpo doente do Brasil, digamos assim. Não é? E só que os métodos que ele utilizava eram muito agressivos, né? Então, assim, era obrigando as pessoas a tomar a vacina. Então, teve a tal da revolta da vacina, que vocês já estudaram a história aí. E tem uma charge do Leônidas bastante bacana, né? Sobre essa revolta da vacina, né? O povo da saúde aí é montado nas suas seringas e o povo se defendendo com unhas, dentes e facões. Bastante bacana. Então, como eu falei que nos pode dizer que o pré-modernismo não constitui uma corrente literária, mas um conjunto de manifestações do espírito da época. Claro, toda literatura, toda arte, de um modo geral, ela é representação da manifestação que está acontecendo na sociedade. Sociedade é palco de transformações todo o tempo. Né? E o que traz essas manifestações para o que transforma essa manifestação em arte? A literatura, né? As artes plásticas, de um modo geral, artes pictóricas, esculturas e tudo mais, que traz esse novo revestido de arte. Né? Então, olha, a realidade brasileira, como que era? Denúncia da realidade brasileira, negando o Brasil literário herdado do romantismo e do parnasianismo. Né? Por que negar? Porque vai mostrar agora a dureza de vida do caboclo, que não tem saúde, vai mostrar cidades mortas lá com ainda com o Monteiro Lobato, né? Vai mostrar a vida no subúrbio com o Lima Barreto. O Brasil não oficial do sertão nordestino, né? Aquele povo lá com aquele cangaço todo. O cangaço já esteve nas páginas dos livros literários lá no romantismo regional, né? No romance regional, com o Visconde de Taunaí com Inocência, me esqueci o nome agora, do autor, me falhou a memória aí, desculpa, mas ele escreveu uma obra sobre o cangaço, só que a gente sabe que o romantismo trazia um painel sociocultural, né, assim, com a ideia de mostrar a grandeza do Brasil, todas as suas regiões, né, os mais recônditos lugares, mas era uma visão um pouco idealizada, né? Agora, esses temas aí que vão ser, esse povo que vai ser tema do pré-modernismo, é uma visão clara, uma visão verdadeira, ok? Mamãe, aqui, onde que tá a bola? Papai sabe, meu amor. Ah, aqui um resuminho básico do que nós vamos ver aqui, não é? O Nordeste e o Norte com Euclides da Cunha, como eu falei, com os sertões, o Vale do Paraíba e o interior paulista com Monteiro Lobato, o Espírito Santo com Graça Aranha e o subúrbio com Lima Barreto. Os tipos humanos marginalizados que vão ser falados, né? O sertanejo nordestino, o caipira, aí nós temos até a capa do Jeca Tatu, né? Os funcionários públicos, que é o caso do Lima Barreto, e os mulatos, ok? Esses tipos humanos marginalizados. Aqui está faltando ainda um importante escritor aqui, assim, não é tão importante, mas ele escreveu a Alma Encantadora das Ruas, que é o João do Rio, mas eu falo para vocês dele depois. Que as figuras emblemáticas da época, né, pelas quais pessoas matavam e morriam, né, como Antônio Conselheiro, por exemplo. Antônio Conselheiro, ele não só, por que foi o problema daqui ocasionou a Guerra de Carlos, que ele se vestia como Cristo, né, com profeta, andava com cajado, barba grande, né, cabelão, mas os discursos dele não eram estritamente religiosos. Os discursos dele eram políticos. E foi isso que inflamou a República na época. Ok? Característica: ruptura com o passado, com o romantismo. Denúncia da realidade brasileira, como eu falei, é uma das características das novidades, né? E o regionalismo, tipos humanos marginalizados. A outra novidade, além dessa interesse pela realidade social, é a busca de uma linguagem mais simples e às vezes até coloquial, não é? O Lima Barreto mesmo, ele primava por isso, às vezes não obedecer o academicismo, não é? Fugir às regras de pontuação, e aí despertou a ira daquele povo parnasiano que gostava das coisas muito certinhas, né?
toda corrente literária, toda tendência artística, ela tem como missão romper com o que está em vigência. Isso aí é óbvio, certo? Ela causa mesmo, ela chega mesmo a causar um impacto, né? Às vezes causa até um estranhamento muito grande. Mas é essa mesmo a missão, é essa mesma a missão de qualquer corrente que esteja surgindo, né? De qualquer arte que esteja em vanguarda na época, que esteja acontecendo agora, né? O objetivo é mesmo romper com o tradicional, né? E o Lima Barreto fazia isso. Por que nós vamos ter agora uma linguagem mais coloquial? Principalmente, por exemplo, olha o Euclides da Cunha, ele era um jornalista, né? Estudou no colégio militar, né? Fez direito, me parece, engenharia, mas ele foi enviado pelo jornal Estado de São Paulo, como correspondente para ele dar cobertura da Guerra de Canudos, o que estava acontecendo na Guerra de Canudos, certo? Só que assim, o que estava acontecendo camufladamente, né? Porque não se podia falar de tudo que estava acontecendo. E aí, 5 anos depois, ele lança o livro contando os horrores que ele via, né? Prostituição, assassinato, exploração de todas as formas possíveis, sumiço de pessoas, né? Então, assim, ele vai contar essa versão verdadeira depois, ok? Os temas nacionais, como eu falei, interesse pela realidade nacional, né? O universalismo do panasianismo agora vai ser focado só no Brasil, né? Deixa de ser universalismo, vai passar a ser nacionalismo. Cotidiano brasileiro, tipos humanos marginalizados, vão ser matéria da prosa realista, ok? Aqui nós temos os sertões, recordações dos escrivãos Isaías Caminha, Canaã, Urupês e Cidades Mortas. E Urupês, o Monteiro Lobato vai falar do Jeque Tatu, né? Do queimador de mato. Durante muito tempo, Jeque Tatu foi símbolo de queimador de mato. E Cidades Mortas são vários contos que ele fala justamente sobre essas cidades que ficaram mortas depois da decadência desse Império Cafeeiro na região de São Paulo, ok? Linguagem simples. Aproximação com a realidade brasileira traz como consequência formal a busca por uma linguagem mais simples, mais direta, mais coloquial. Às vezes até mais voltada para o jornalismo do que propriamente para a literatura, né? Justamente porque o grande escritor, né, o Euclides da Cunha, que fez a grande obra que é Os Sertões, ele era um jornalista. Os grandes nomes aí, né? O Euclides, positivista e republicano, fez a cobertura da Guerra de Canudos e escreveu Os Sertões. Caráter cientificista. A obra, a Guerra de Canudos, ela é à luz dessas teorias científicas da época, ok? Tanto que ele divide a obra em 3 partes, né? A terra, o homem e a luta. Quando ele faz isso, ele está provando, né? Mostrando que esses acontecimentos estão ligados à teoria do Taine, né? De que o homem é produto do meio e do momento histórico, certo? Ao separar a obra em 3 partes. É bacana essa definição que ele dá do sertanejo. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. A sequência desse excerto aqui, não sei se vocês já leram Os Sertões, mas ele vai falar assim que o sertanejo, você olha para ele é assim curvado, né? Tipo um ponto de interrogação, meio raquítico, mas quando ele precisa, ele se agiganta, né? A sua cabeça fica altiva, ou seja, ele é forte, ele só parece fraco, né? Porque ele, coitado, maltratado, de sol quente, de plantas espinhosas no sertão, né? Que não é aquela natureza acolhedora do romantismo, né? A natureza real, uma visão idealizada. Então, por isso ele parece fraco, franzino, mas antes de tudo ele é um forte. E ainda compara ele com os mestiços neurastênicos do litoral, né? Bastante bacana isso daqui. Escreveu algumas outras cartas, né, tratados sobre o país, também artigos, todos relacionados ao país, as características regionais, geográficas e culturais do país. Como eu falei, né, na condição de ex-militar, que ele era, um militar, estudando na escola militar, ele mostrou com exatidão as 3 últimas semanas da Guerra de Canudos, né? Eram transmitidas, essas informações eram transmitidas por telégrafos, né? E permitia que o sul do país, por exemplo, o resto do país, né? Acompanhasse, né? Esse passo a passo, essa campanha da Guerra de Canudos. Falando aqui do Euclides da Cunha e da Guerra de Canudos, essa guerra, assim, ela sintetiza miséria, fanatismo e violência, né?
essa guerra que aconteceu entre 1896 e 1897 foi um dos conflitos mais violentos da história do Brasil, né? É, o Nordeste brasileiro matou em torno de 15 mil pessoas, pra vocês terem uma ideia. O Nordeste brasileiro passava por uma seca terrível, né? Vivia, assim, as últimas décadas do século XIX, uma das piores crises econômicas. Entre 1877 e 1880, só em Fortaleza morreram 64 mil pessoas vítimas da seca, né? E quando foi proclamada a República no Brasil, em 1822, 1889, desculpa, uma nova seca ameaçava a população que tinha assim, expectativa de vida de 27 anos. Que expectativa de vida é essa, né? 27 anos. Então, a expectativa de vida não ultrapassava 27 anos. Que loucura, eu tô idosa lá. Canudos, no sertão da Bahia, era uma fazenda abandonada. E aí chega o Antônio Conselheiro, com seus ideais, né, revolucionários, né? Chega o Antônio Conselheiro aí e vai juntando pessoas em torno dele, né? Vai aglomerando gente em torno dele por causa dos seus discursos, como eu falei, que não eram só religiosos, né? Eram discursos políticos, né? Então, ele era um fanático, né? Foi diferente de fanático religioso e religioso fanático, né? Antônio Maciel. Em pouco tempo em torno dele, ali naquela fazenda, a aglomeração de pessoas chegou a 25 mil pessoas, né? Então a cidade passou a se chamar Belo Monte, né? Ali na Bahia, quase na divisa com Pernambuco, Alagoas. E a população da época, em Canudos, em Belo Monte, só era superada pela população de Salvador. Você tem ideia como é que foi um inchaço grande em torno do fanático religioso, né? E dizem que a guerra começou porque o Antônio Conselheiro encomendou uma remessa de madeira para fazer uma igreja, né? E encomendou e pagou em Juazeiro. E aí o juiz local, né, impediu a entrega dessa remessa de madeira. E aí ele foi vencido pelos canudenses. Os canudenses ameaçaram ele. E aí ele pediu reforço militar. Né? Pediu reforço militar em Salvador. Foram enviados aí cerca de 100, 110 soldados que foram todos dizimados rapidamente, né? Pelo povo de Canudos, porque era 25 mil pessoas. Então tinha mão de, assim, poder, não tinha poderio bélico, né? Mas ele tinha força humana, força bruta, força motriz, para poder destruir esse povo todo. A partir daí foram feitas mais 2 investidas do governo contra Canudos, né? E só na terceira, todas elas foram frustradas. Só na quarta, né? Digamos assim, né? Porque a primeira foi de 110, mais 2 só na quarta expedição vieram 10 mil soldados de 10 estados brasileiros diferentes. É que idosos, crianças, mulheres foram violentamente massacrados pelo, como eu falei, eles não tinham poderio bélico, né? Mas o exército tinha, né? Sofreram sob a força de canhões, de armas, assim, pesadas, né? E esse povo de Canudos, né? Isolados ali, alheios a pagamento de impostos, isso não ia prestar por muito tempo, né? A cidade não era oficializada junto ao Estado, né? Seus moradores começaram a ter problema com a igreja, com as leis locais, né? O que originou esse conflito, né? Como eu falei aí, com esse pedido de taba. Além disso, como eu já disse, os sermões do Antônio Conselheiro, os discursos dele, não tratava apenas de salvação das almas, né? Mas ele também falava sobre a miséria, ele falava dos problemas concretos do Brasil, né? Miséria, opressão política, e mexeu com gente grande, né? Talvez ele não tinha assim tanta clareza do que ele falava, né? Mas ele fazia críticas à República, nascente na época ainda, né? A República, e isso causou aí esse grande conflito, né? Embora tivesse organização, Canudos, né? Tivesse uma organização social e econômica, todo mundo plantava, todo mundo tinha os mesmos direitos, se assemelhando ao comunismo primitivo, todo mundo trabalhando e dividindo igualmente os frutos do trabalho, o movimento passou a ser visto assim, em todo o país como uma monarquia e considerado uma ameaça para a República, né? E para a soberania nacional da República, né? E na época, as verdadeiras causas, né, do conflito não foram, como eu falei, assim, mais aprofundadas em nenhuma discussão.
Mas aí veio os Sertões com Euclides da Cunha, que faz a denúncia da violência. Como eu falei, 5 anos depois, acho que 5 anos, né? Ele vai mostrar o que os militares mantiveram, que os militares da época mantiveram sobre censura, né? Principalmente os jornalistas, né? Eram mantidos sob censura. O país só tinha a versão oficial da guerra, digamos assim, né? O país só tinha a versão oficial da guerra, de que a luta da República era contra focos anarquistas no sertão da Bahia, né? Mas, na verdade, assim, a degola de prisioneiros, como eu falei, a prostituição, a tortura, estupro, comércio de crianças, isso aí continuaram sendo fatos encobertos até o Euclides da Cunha lançar aí a versão oficial da Guerra de Canudos, né? Ele pretendia não só contar o que ele viu, né, o Euclides da Cunha, mas também provar, como eu falei, as teorias científicas da época. Como eu falei para vocês, essa obra é a luz das teorias científicas, né? Determinismo, positivismo, né? Conhecimento ele tinha conhecimento geográfico histórico, né? E ele uniu isso, esse conhecimento dele, a essas teorias científicas da época, né? E ele queria também entender e explicar esse fenômeno, como é que acontece, o cara consegue aglomerar tanta gente em volta dele e todo mundo lutar pelo mesmo ideal que ele, né? Por isso que eu falei que é um fanatismo religioso, né? Você enxerga as coisas como elas são. Então, como eu falei, essa obra, ela constitui uma experiência única na nossa literatura, porque ela tem fundo histórico, né? Ela tem fundo histórico, apesar de ser recente, mas tem um estilo literário, que é pré-modernismo, né? E é a luz das teorias científicas, ou seja, tem o rigor científico, né? Como eu falei, ele divide a obra em 3 partes, a Terra, o Homem e a Luta, porque ele já adota o modelo determinista na obra dele, para explicar descrever os costumes do sertanejo, né, em um homem. A luta descreve os ataques de Canudos, né? E a Terra, ele vai falar sobre as características geográficas, as condições, as características geográficas do sertão. Nessa obra, o Euclides da Cunha se coloca assim, totalmente a favor do sertanejo, né? E acha assim, situa o fenômeno de Canudo como um problema social decorrente do isolamento político e econômico que o Nordeste vivia, né? Em relação ao resto do país, né? E ele, na verdade, acaba com o mito que o exército havia feito, né? De que o movimento tinha finalidade, o movimento de Canudos tinha finalidade de destruir a República, né? Ele desmistifica isso daí que o exército, esse mito que o exército criou, de que Canudos queria destruir a República. Ok? Eu vou fechar essa aula aqui, que nós temos que começar a outra lá. Essa aqui já está acabando também. Ok? E nós abrimos a nossa outra aula. O engraçado da gente perceber é que um século depois, né, esses movimentos por terra, né, essa miséria, ainda continua. Por exemplo, hoje nós não temos tanto movimento sem terra mais, né? Mas eu me lembro que há uns 15 anos, gente, pelo amor de Deus, essa luta sem terra era uma coisa horrorosa, que o povo com aquelas bandeiras vermelhas, com aquelas foices, um trem de doido, né? Cerca levanta, cerca cai, foiçada. Um trem assim, primitivo demais, mas ainda persiste no Brasil, né? As demarcações de terras indígenas, né? Então, são problemas que continuam persistindo no Brasil, certo? Essa miséria, luta pela posse de terra, demarcação de terras indígenas, ok? Vamos lá. Interromper aqui e abrindo lá, galera, pra gente continuar.